mais jovem, né? Com massa, fogo. Deixa eu ver se já tá por aqui. Esse colega ali, é? Já não tem. Já tá? Em Senhor do Bonfim são 10h58. E a Márcia Viana já está nos ouvindo, já entrou para nos prestigiar lá dos Estados Unidos. Bom dia, Marcinha, muita luz. Mas agora a gente, se quiser também fazer alguma pergunta ao nosso grande Antônio Augusto, pode mandar de lá que a gente repassa aqui, tá bom? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quem é um ilustre que a gente já conhece, né? Claro, uma pessoa de um excelente nome, excelente experiência aqui pela cidade, mas é bom a gente repassar para a turma mais jovem que nos prestigia, né? Em primeiro lugar, querido amigo Alberto Luiz, Beto Esteves, ou mais intimamente Beto, o meu cordial bom dia a todos os ouvintes desta conceituada emissora. Peço licença, inclusive, para entrar no coração de todos vocês. Agradeço a gentileza dos compartilhamentos, né? Porque colocamos no virtual que estaríamos aqui hoje. E, para surpresa, dezenas e mais dezenas de pessoas nos disseram que estariam sintonizados conosco. Bom dia à técnica através de Ogmar Andrade, de Djavan, de todos os ouvintes, como já afirmei. Quero aqui mandar o meu bom dia ao diretor atual da Rádio Caraíba, que ainda não tive o prazer de conhecer, o Frei Jorge Rocha, e os diretores anteriores, o Frei Monteiro, meu querido Frei Monteiro, meu bom dia, e o Frei Vandeir Santana, tem meu sobrenome, o Frei Vandeir, fico muito satisfeito. E é um prazer estar falando novamente nesta emissora, um dia após a comemoração do Dia do Rádio, o qual eu mando um alô também para o meu querido amigo Zito Veras, que ontem também a emissora completou mais um ano de existência, são 32 anos presente na vida regional. E o meu bom dia também para o colega Paulo Nogueira. Paulo Nogueira é uma pessoa de muita estima, de muita consideração, que faz parte do cast da Rádio Caraíba. Muita luz, né? Bom dia a todos que nos ouvem. Muita luz. Agora me fala um pouquinho, quem é o eu já até esqueci, velho. Pois é, Antônio Augusto Santana é um bonfinense P.O., pura origem, não é? Nascido aqui em Senhor do Bonfim, criado, educado e tendo sido alfabetizado em primeiro lugar pela professora Aide Dias Lacerda, que tinha a escola lá na Rua do Pernambuquinho. Lembro, uma região, do Bosco. Uma região histórica, exatamente, uma rua histórica aqui em Senhor do Bonfim, não é? Valorizada pela Sinhá Cantadeira, pelo Hospital Nossa Senhora da Piedade, por aqueles retirantes da cerca de 32 que iam para a porta daquele hospital à procura de socorro e lá morriam, não é? Então, Beto, eu comecei nesta época, né? Em meados da década de 50. Né? Depois iniciei meus estudos ginasianos no Ginásio Marista, Ginásio Sagrado Coração do Senhor do Bonfim. Concluindo a 4ª série, fui para Salvador. É evidente, naquele tempo a cidade não oferecia nada aos jovens, e eu agradeço, não é, a deferência dos meus saudosos pais, que tiveram este empenho em me colocar num dos melhores colégios da capital, o Colégio dos Jesuítas, o Colégio Antônio Vieira. Então foi o meu começo, Beto, com muita dificuldade, porque uma pessoa do interior com seus 15, 16 anos, sair para enfrentar aquele mundo desconhecido era muito naquela época. Até para sair daqui era mais difícil, né? Muito. A gente pegava, Beto, o velho trem não é? Que até Salvador, passava por Alagoinhas, e era uma viagem maravilhosa, não é? Depois, concluindo os estudos secundários, eu tive a honra de passar em primeiro lugar para o curso de Comunicação e Arte na Universidade Federal da Bahia.
Cursei com honra, com muito garbo, e após este curso, abri uma vertente do conhecimento na área do meio ambiente. Então, me tornei técnico em planejamento e administração de recursos ambientais, um nome pomposo. Hoje, gestor ambiental. Hoje eu estou fazendo gestão ambiental. E Quanto tempo? Eita, Beto, já alguns anos já percorridos, Muita experiência. águas né? passadas, não é? Muita gente interessante, muita falta de consciência para essa questão de meio ambiente, não é? Isso nos faz também sofrer muito. Porque nós vivemos, Beto, num local privilegiado. Nós temos as serras da Jacobina, Chapada Diamantina Norte, Meridional, entendeu? Setentrional. A Meridional é lá na região de Morro do Chapéu, Itaitu, aquela região. Linda a região, belíssima. né? Belíssima, Itaipu. belíssima. Inclusive, Beto, nós participamos do primeiro movimento SOS Chapada Diamantina no ano de 1980 para a questão das queimadas, que perduram até Incrível, né? hoje. Por que fazer isso? Até hoje, né? pois é, em Qual a consequência. necessidade de fazer isso? É muito egoísmo, é muito ódio. Não há nenhuma necessidade, Beto, apenas eu não sei nem caracterizar, não é, para essas pessoas. Inclusive, ontem eu recebi uma comunicação da nossa amiga escritora Marisa Jambeiro, que veio aqui em Senhor do Bonfim recentemente lançar o livro Meu Pé de Umbu, e ela me disse que eu não esquecesse de dizer que ultimamente, e ontem houve uma chamada pelas emissoras de Salvador e pela televisão, sobre as queimadas nas beiras de estrada aqui na nossa Chapada, que as pessoas jogam bagas de cigarro, queimam por queimar. Isso tem sido terrível, Beto. Ela já esteve aqui, já lançou? Lançou o livro, eu ia trazer para vocês o Meu Pé de Umbu, mas como eu cheguei aqui, eu estava um pouco ansioso por chegar até aqui, não é? Eu deixei em cima da minha mesa, mas posteriormente é como se fosse um segundo reencontro com você, Beto. Entendo. Então, para lhe entregar este livro. E depois você peça ela para ela gravar um áudio falando sobre o lançamento do livro. Certo. Tudo que Tudo bem. é bom para a gente Tudo aqui, bem. né? E ela gente? gosta de Senhor do Bonfim. Ela morou em Carrapichel, a região serrana de Que eu acho Carrapichel. linda também aquela região. Muito bonita. Você sabe, Beto, que lá tem os engenhos seculares, né? Os engenhos de cana, ainda por métodos primitivos. Né? Engraçado, aqui eu não conheço, já o do Pernambuco eu conheço, que eu Pois estive é, visitando. Pois é, Pernambuco tem uma tradição imensa na questão dos engenhos, Muita porque coisa floresceu linda. lá a cultura da cana-do-açúcar. Depois da pisada das boiadas, das entradas de bandeiras, então houve um desenvolvimento maior e começou o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da boiada, o ciclo da cana-de-açúcar em segundo lugar. E lá tem, e nós herdamos também aqui, na região das serras, lá no Mulungu, esses velhos engenhos, entendeu? Que dia de sábado aqui na nossa feira nós ainda encontramos o mel de rapadura, a rapadura cerosa, não é? Então, assim, uma riqueza cultural imensa que precisa ser preservada para darmos conhecimento às gerações que nos sucederão. Deve ser perfeito, deve ser perfeito. Antônio, eu gostaria de saber o seguinte, né? O que é que você fala atualmente sobre essa questão da natureza, sobre a questão da água, a questão da planta? Porque planta é vida e cada dia mais a gente está vendo a destruição, né? Você acha o quê? Que deveria ter uma orientação, deveria ter um castigo mais forte sobre isso para poder preservar a nossa mata? Porque só falam da Amazônia e no resto do país. Ficar onde e como, né? Beto, eu acho que não que eu veja o nosso Deus como um castigador, Certo. mas esse momento que nós estamos vivenciando agora na questão desta coronavirose nos faz refletir sobre a nossa existência dentro do planeta. Deste planeta Terra, que deveria ser chamado planeta Água. E a nossa região, Beto, é uma região privilegiadíssima. Essa vertente aqui ao seu lado direito, a Serra do Gado Bravo, indo de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, até Piritiba, onde nasce essa Chapada Diamantina setentrional, é uma caixa d'água verdadeiramente imensa.
imensa. Nascem, todas as nascentes que nascem nessa região convergem para Salvador, para a Mata Atlântica. 56 municípios são abastecidos por esta água. Nós, aqui em Senhor do Bonfim e região, criamos as comissões municipais dos usuários da água. Certo. Criamos, após estas comissões terem um funcionamento efetivo, não houve por parte do governo do Estado um privilégio, nos privilegiar, nos dando condições de trabalho. Então tivemos que criar um consórcio intermunicipal de usuários da água da bacia do rio Itapicuru. Este rio, denominado em língua tupi, Rio das Pedrinhas, Itapicuru é a denominação deste rio, que nasce na nossa região, em Campo Formoso, em Saúde, essas nascentes, em Pindobaçu, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, e desce. Na época colonial, era um rio navegável, da nascente até a foz. Saía da Casa da Torre, os bandeirantes insanos, no sentido de quererem conquistar o território, e mataram, dizimaram todos os nossos índios. Aqui nós temos várias regiões, tanto na região de Pindobaçu quanto Senhor do Bonfim, registro de antigos aldeamentos de índios que foram sufocados pelas armas deste Francisco Garcia Dias Dávila, terceiro, nas suas incursões, levando as boiadas para atravessar o São Francisco, indo até o Piauí e o Maranhão. Certo. Então, a Tapuia, por exemplo, aqui na nossa região, ali naquela região foram dizimados para mais de 3.000 índios. Temos próximo a nós a Serra do Silêncio, a Serra da Índia Grávida, onde a Índia Potira, mãe de 3 caciques, quase ninguém sabe. Eu mesmo sabia. Índio Jaguarari, Índio Sauí e o Índio Pindobuçu. Esses 3, com seus irmãos índios, guerrearam contra esses portugueses, não é? E foram massacrados. E essa Índia, mãe desses 3 caciques, está enterrado aqui numa das serras, chamada Serra do Silêncio. Um local sagrado. Tem alguma referência? A referência está na Casa do Tombo, na Torre do Tombo, em Portugal, onde há esses registros. E Dr. Gustavo Eduardo Teixeira da Rocha, em um dos seus livros, um grande escritor e grande médico bonfinense, eu posso dizer, ele anota este registro, ele dá este registro. Graças Então, a Deus, né? Pelo menos alguém descobriu, alguém anotou e alguém deixou um vídeo. Exatamente, Beto, exatamente. Essa região é riquíssima culturalmente. Ora, eu falo culturalmente, mas uma cultura dos bois, das boiadas, dos tropeiros. Nós não tivemos nobreza aqui na nossa região, mas nas famílias nobres, não. Tivemos uma família. Eu nem gostaria de citar o nome, entendeu? É melhor não citar, porque muitas outras vão citar, mas não existiu nobreza aqui. Porque quando se fala importância, todo mundo quer ser... Quer ser importante, não é? Importante, Beto, tem sido você com o seu programa, tem sido a Rádio Caraíba, tem sido outras emissoras da região. Você que já fez muito e que continua tem fazendo por essa cidade. para toda a região esses momentos de cultura, de deleite cultural. Concordo. Então a gente precisa exatamente revalorizar, valorizar essas pessoas que estão no comando. Eu sinto, Beto, essa vontade de dizer que Bonfim tem que ter um novo na frente. Neste momento sociopolítico e econômico, o novo deve chegar. Estamos cansados. Estamos cansados dessas pessoas que não valorizam a questão ambiental. Ora, Beto, nós fizemos em gestões anteriores o plano de saneamento básico do município de Senhor do Bonfim. E foi engavetado pela atual administração. Campo Formoso, essa semana, está recebendo 38 a 40 milhões de reais para fazer o seu saneamento básico.
Não sabe o que é que eu digo? Eu digo que Bonfim precisa, tanto o Brasil quanto a nossa cidade de Senhor do Bonfim, precisa de alguém que ame a terra, que se doe para a terra, porque você que viaja muito, eu já rodei muito, você vê cidades que a gente viu pequenas, hoje são monstruosas, né? E nós estamos tendo esse exemplo aqui E na a gente região. está encolhido. A gente encolheu, ficou ali. Nós não tivemos, Beto, gestores que amassem efetivamente o nosso pequeno burgo, a nossa região. Não tivemos ninguém comprometidos com a questão ambiental, com a questão da beleza da nossa fauna, da nossa flora, que ao longo de Nós vários vamos falar séculos, sobre isso logo. que ao longo de vários né? séculos vem sendo degradada. Aqui tem um abraço para você do Neto Casanova, né? Mandando dizer o seguinte, grande amigo e ambientalista Antônio Augusto, está de parabéns. O Gilson Bezerra, parabéns a esse homem, gente boa, nosso amigo Augusto. A Marcinha está dizendo, bom dia, queridíssimo, mande um beijo para o Antônio Augusto. Que maravilha, que coisa boa, Beto. Fico Nosso muito satisfeito. povo. Sintam-se abraçados, queridos amigos, queridas amigas. E tem mais, Lucineide Damasceno, Maria das Gascoim, Paulo Tolentino, que está nos prestigiando lá de Portugal. Eita, que coisa maravilhosa. Carmen Neri, uma grande amiga minha, que trabalhamos juntos aqui na área da saúde, que não aguentamos porque é diferente do nosso pensamento. Certo. E Dai Bonfim, que é um grande pintor. Sem dúvida, que coisa boa. O mundo nos prestigia. Fico honrado, Beto, e o seu programa está de parabéns mais uma vez, redobrado, porque a audiência é a maior audiência neste momento no norte da Bahia. Paulo Nogueira estava nos falando, eu fiquei super contente. A gente fica muito feliz, né? Também tudo vai da doação da gente, né? Tem, o Wilson Miranda está mandando um bom dia, né? Augusto Nobre, Deus abençoe. A beleza da natureza e o carinhoso sorriso de... Botou CRI, não sei se é Cris, ou não sei se é CRI, ele não completou, né? Obrigado. O Wilson Miranda é uma pessoa muito do bem. O que é que você acha dessas árvores lindas, grandes, nossas, que estão indo embora cada dia mais e as pessoas não se movimentam, não fazem nada? Você acha que é interessante a nossa cidade pelada? As árvores realmente estão doentes, né? Ou o que é que está acontecendo que essas árvores tão lindas estão indo embora? A falta de conscientização, falta de sensibilização, falta de amor pela natureza. O Senhor do Bonfim tinha uma vegetação assim exuberante em épocas arcaicas, em épocas antigas. Chegou a questão da derrubada dessas árvores para alimentar as Marias Fumaças na sua primeira etapa. Depois chegou a industrialização do estado da Bahia, através do Centro Industrial de Aratu e outros órgãos do governo que vieram aqui para a região para subtrair esta vegetação que tínhamos para transformar as nossas árvores em carvão para alimentar esses fornos. Consequentemente, Senhor do Bonfim, que era considerado um oásis do sertão, hoje é uma cidade totalmente, um município totalmente desprovido desta cobertura vegetal, desta mata de caatinga, desta floresta de transição das serras para a caatinga, e nós perdemos um valioso patrimônio de vida, porque numa árvore abriga milhares, centenas de milhares de vidas, mas nós não tivemos o trato e não estamos tendo trato para a questão do paisagismo urbano, porque plantar somente por plantar e não cuidar não adianta. Recentemente fizeram algumas podas aqui em algumas árvores aqui em Senhor do Bonfim, mas não fizeram a poda correta. Então estão os galhos dilacerados, cortados, está lá que era ferida aberta
para a entrada de fungos, sem que se coloque ali o necessário, o que seja necessário para evitar esta proliferação. A cidade, em grande parte da cidade das árvores, estão contaminadas pela praga erva do passarinho. Se você chegar na Rua da Estação, naquele velho jardim que tem ao lado do INSS, você vê que esta praga da erva do passarinho está matando todas as árvores, porque tem que ser tirado urgente e com corte radical, porque eles estão matando as árvores aqui, Senhor do Bonfim. A Praça Nova, da mesma maneira. Felizmente, no governo do secretário de Meio Ambiente, Dr. Ivan, eu tinha uma certa intimidade com ele e pedia para ele ir mandar o pessoal da prefeitura e fazer essa limpeza. O pessoal ia, mas ele saiu e, ultimamente, quem está na área de meio ambiente tem plantado alguma coisa. Mas não é somente plantar que necessita essa questão da vegetação urbana aqui de Senhor do Bonfim, nos distritos. E às vezes desconhece até a questão de cuidados, né? Eu acho que até conhecem, mas não tem o incentivo, não tem a boa vontade, não tem o amor para o meio ambiente devidamente. E então não fazem. Sem amor nada vai para frente, né? E você sabe que natureza é principalmente o amor que nós dispensamos por ela. O bom trato que nós temos que despender para com essa vegetação, para com essas árvores. Poucas pessoas realmente se preocupam na questão da revegetação, na questão do readensamento das nossas nascentes, das nossas lagoas. Eu quero que você me permita que eu cite agora, não é, uma questão gravíssima. Antes, deixa eu só fazer uma perguntinha. Eu, desde criança, que eu fui criado puxando barril de água lá da leste, do depósito lá para casa, na época que não tinha água, eu e meus irmãos, e a gente passava por aqui, nesse chafariz, sempre escorre uma água, né? Essa água, depois que construíram o prédio do INSS, ela continuou escorrendo, que eu até acho incrível como eles não deram um jeito de exterminar com aquilo ali, né? Eu gostaria de saber se você pode dizer a gente de onde é que vem aquela água, que você nota que é uma água limpa, eu não sei se ela é doce ou salgada. Olha, Beto, 6 metros abaixo do solo do Senhor do Bonfim, tem uma camada de pedra muito forte, que um geólogo nos disse, nos afirmou, que é um determinado tipo de minério que dá aqui na nossa região. Então, o lençol freático está muito acima, aqui, está muito próximo, não muito fundo, não muito profundo. Sim. Então, aqui em Senhor do Bonfim, você vê que em toda, me desculpe a expressão, em toda ponta de rua tinha nascentes. Você vê na rua Campo Formoso, tinha nascentes. Ali perto da família Leite, né? Exatamente, exatamente. Na Rua da Olaria tem nascente, aonde construíram uma área coberta que o governo do estado que fez ali, que era o centro de abastecimento do Senhor do Bonfim. Exatamente. Então, ali é nascente. Em Bonfim tinha, senão você não foi do nosso tempo, mas na Praça Nova tinha um catavento que puxava água. Eu lembro do Coreto. No Colégio Marista tinha um catavento que puxava água. Lembro que eu tinha uns primos que foram até seu colega, o Otanildo Mesquita. Sim, ótimo, um abraço. Nossa, era primo carnal meu, Otanildo Mesquita de Jacobina, Otávio, depois tornaram-se líderes políticos lá em Jacobina. Otávio se foi. Educadíssimos, exato. Meu colega Otávio, inclusive trabalhamos juntos na época de São João. Então eu fico muito satisfeito. Então, Beto, essas árvores, elas foram subtraídas e ultimamente ninguém faz nada. Hoje tem uma empresa aqui em Senhor do Bonfim, os irmãos Pellegrini, que construiu um grande viveiro de reprodução de mudas. Então este viveiro tem, na medida do possível, tem sido satisfeito, tem feito assim a distribuição gratuita de dezenas, centenas e até milhares de árvores aqui na nossa região.
Então, é de se louvar, não é? Essa atitude dos irmãos Pellegrini, através do Nando, de Aparício Pellegrini e de Tiago, não é? Que tem cuidado dessa questão ambiental, Eu não distribuindo sabia essas que mudas. Deus ilumine essas criaturas. Sem dúvida. Né? É a única empresa que está fazendo esse trabalho. Coisa boa. Aqui e lá, os Ituveiras em Campo Formoso, porque de qualquer maneira é uma região, é um ecossistema só. E nós estamos comprometidos em fazer valer exatamente essa disseminação dessas árvores. No ano passado, a empresa distribuiu para mais de 6.000 árvores. Aqui é região de grota, que região é essa nossa? Nós temos dois tipos de ecossistemas. Nós temos a região das grotas, que ainda são resquícios de Mata Atlântica, e temos a região da Caatinga. 4 quilômetros aqui de onde nós estamos já é uma caatinga arbórea. Não é aquela caatinga de carrasco, mas é uma caatinga de transição. É uma caatinga onde se medra árvores de 10, 15 metros de altura. E aqui ao lado das serras ainda são os resquícios da Mata Atlântica. Nós temos algumas configurações, tanto nesta região das grotas, quanto na região da Caatinga, de árvores que existem também nessa região que eu falei. Às vezes a palavra nos falta é a emoção, né? Eu estou aqui viajando na sua memória, é tão boa. Exatamente, Beto. Mas, então nós temos esses dois biomas, não é? Esses dois biomas de transição da Mata Atlântica, chegou a palavra da Mata Atlântica, não é? Se você imaginar, na região das serras tem árvores de 30, 40 até 50 metros de altura. Então nós aqui, Beto, já fomos floresta, densa floresta, com animais, com onças, onça sussuarana, onça parda, onça vermelha, gato mourisco, todas as espécies animais e vegetais nós tivemos aqui na nossa região. Pena, né? Mas a coisa acabou, não é? Mataram, destruíram. Você vê a questão das aves de arribação aqui da região, que há mais de 30 ou 40 anos que nós sabemos que elas nidificavam aqui na região, mas mataram de tal maneira que hoje elas passam bem longe daqui, bem longe da nossa região, e vão para o raso da Catarina, local onde Lampião passava, que ninguém entra por lá. Então, Beto, tem uma outra coisa que eu quero falar aqui sobre Bonfim e região, é a falta de zelo na questão das lagoas. A Lagoa Grande é uma lagoa que tem um imaginário fortíssimo, tem uma cultura fortíssima. Onde fica? Fica depois de Carrapichel. Lá nós temos uma lagoa onde tem um mito de que tem umas pedras no meio dessa lagoa em que uma filha, na Semana Santa, bateu na mãe e virou pedra. Certo. Então isso perdura há mais de 150 anos, de pessoa para pessoa. Está lá esta lagoa. Em época de seca, a prefeitura e pessoas retiram, subtraem esta água. Quando chega ao final da seca, esta lagoa está completamente degradada. Recentemente choveu muito e novamente pegou um grande volume de água. Mas a semana que passou já recebi um telefonema que estavam retirando ilegalmente água. Engraçado que essa água é subtraída deste local e é vendida aqui em Senhor do Bonfim para determinados locais. É sabido que essa água é uma água contaminada, porque há muito dejeto ali naquela lagoa. Então há um projeto sendo elaborado para que o governo do município transforme esta área de preservação, porque as lagoas são de preservação permanente, garantidas pela nossa Constituição. Entretanto, não se faz nada por essas lagoas, pelos nossos rios, pelos nossos riachos. É incrível, né? A Lagoa Grande, fantástica. Em Juazeiro tem a Lagoa do Calu, toda revegetada. Em Campo Formoso tem a Lagoa do Sorriso, recentemente readensada, tornando-se um parque para que as pessoas possam circular tranquilamente. Mas nós aqui em Senhor do Bonfim, uma lagoa de nidificação também que temos ali ao lado do Açaí, recentemente degradada,
retirada grande parte de terra. Mau cheiro terrível. Pois é, porque ao lado corre o rio que nasce aqui dentro do Senhor do Bonfim, que desce esse rio, é um pequeno riacho, né? Sim. E tudo aí para ser feito, tudo sendo degradado, sendo desrespeitado, sensibilidade nenhuma das pessoas, dos gestores ambientais. Parece que nós não temos ninguém que tenha esta capacidade de gerenciar a questão ambiental do nosso município, respeitando os nossos valores mais tradicionais, respeitando a nossa cultura, respeitando esse patrimônio imaterial que é grande. Eu vou sair até um pouco da natureza aqui nesse coreto, que devia ser o chamariz de nossa cidade, devia ser o protótipo de comercial, de propaganda e tudo. Aquela indiazinha, rapaz, está lá, toda empritecida. O chafariz, você fala do chafariz da Leste, isso, não é? Tá empritecida. Que recebia as águas do Gruna. Brevemente aquela índia vai se quebrar. O Gruna, Beto, é outro fator de tristeza para todos nós, porque uma determinada organização da Igreja Católica invadiu a área do Grunga, que pertence ao espólio da Rede Ferroviária Federal Leste Brasileira, que não tiveram o trato e nem o respeito para com o nosso Rio do Gruna. Já houve lutas aqui, lembrando do saudoso Raimundo Carneiro, com o SOS Gruna, da qual nós participamos com movimentos de aberturas das primeiras idas até as serras. E eu quero relembrar, Beto, me desculpe que eu esqueci, a falta de respeito que as pessoas estão tendo ultimamente para a questão da cachoeira da Serra do Gado Bravo. Então a quantidade de lixo é imensa. Choveu bastante na região e os rios estão correndo, os riachos estão correndo. Então as pessoas estão indo semanalmente para esta cachoeira e você vai seguindo atrás e o lixo está sendo acumulado. Se utilizam de uma coisa tão preciosa e depois matam. Né? Matam. Muito obrigado. E eu quero, Beto, você vai me permitir, eu fazer um alerta a todas essas pessoas que estão subindo essas nossas serras. Porque essa serra também é um local assim muito perigoso, muito perigosa, entendeu? Quanto à questão da água, quanto à questão da esquistossomose. Então nós temos realmente uma natureza assim maravilhosa, uma natureza rica, entretanto nós não zelamos por essa natureza. Então a esquistossomose está aí. Você, nessa fase, você pode entrar, tomar o banho nas cachoeiras, mas você precisa ter muito cuidado nessa água que desce, porque muitas vezes fica parada e o vetor transmissor da esquistossomose, a famosa barriga d'água, está ali para pegar os incautos. Então essa é uma advertência que eu quero fazer para os meus, aproveitando esse momento, não é? Dá uma corda, dá um alerta. Por isso que eu acho, velho, que o seu programa é importantíssimo na formação de uma nova cultura mental aqui em Senhor do Bonfim. Eu agradeço. Então os parabéns são redobrados para o encontro. Muito obrigado. São 11h31, a gente encerra a nossa entrevista com uma música belíssima. Eu acho que você deve conhecer, Baby Consuelo, cantando Planeta Azul. E quiser mandar seu recado mais uma vez, pode mandar, porque realmente a gente precisa de alguém que preserve o verde, preserve a vida, tanto animal quanto a vegetal. Né? Beto, eu acho que não é a questão mais de conscientização, porque ninguém conscientiza ninguém depois que essa pessoa está grande. É questão de sensibilização. E eu quero aproveitar este momento para agradecer a todos os que estiveram sintonizados conosco, sintonizados neste programa maravilhoso Encontro, comandado por Alberto Luiz, Beto Esteves, amigo querido de toda a sociedade bonfinense da região. A gente vai ter a oportunidade de voltar mais. Eu agradeço e quero dar o meu bom dia a todos que estiveram sintonizados conosco, agradecendo e louvando a Deus por ter me permitido entrar no coração de todos vocês. Muito obrigado, Gugu, muita luz, muita sorte, e que você tenha muita vida pela frente, exatamente para poder nos alertar, cuidar, porque quem cuida da natureza quer tão pouquinho, né? Amém, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai eterno. Tá bom, obrigado.
O recado foi de